Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a meditação na Tua Santa Palavra, e possamos ser edificados por ela e possamos aprender e colocar em prática nossas vidas para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 12. Jeremias 12, a partir do versículo 1. Nós podemos dizer que esse estudo ele vai trazer uma reflexão para as nossas vidas, no sentido de nos preparar para tempos difíceis, né? Como nós cantamos também, né? Os tempos difíceis que estamos vivendo, não somente por causa da guerra lá que está acontecendo lá em Israel, mas muito mais por isso também, se agravando, né? Mas que nós temos que nos preparar para tempos difíceis. Já vivemos em tempos que não são tão fáceis, né? Passamos por uma pandemia, né? Guerra na Ucrânia e por aí vai. E agora já outra lá em Israel, que mexe muito mais conosco, né? Povo de Deus, porque nós conhecemos um pouco das Escrituras, sabemos que Israel é o relógio de Deus para o mundo, que as pessoas devem olhar para Israel e verem o ponteiro correndo, né? O tempo passando, as coisas acontecendo, e com essa guerra lá, nós não sabemos o que pode vir por aí, né? Então, nós temos que nos preparar para tempos ainda mais difíceis do que aquele que já estamos vivendo. Então, devemos ser fortes e, assim, estar prontos para enfrentar as lutas e as batalhas dessa vida. Jeremias, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então, irmãos, esses versículos, eles vêm trazendo essa reflexão, né? Principalmente o versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? O que é que isso quer dizer? Se você está correndo com uma pessoa que vai a pé, é fácil ou é difícil? Para você entenda para você, é fácil ou é difícil? Difícil, né? Beleza, é difícil. Para uns é difícil, porque não tem o costume de correr, né? Para quem já tem costume de correr a pé, é mais fácil. Beleza. Agora reflita. E correr com quem está a cavalo? Você a pé e a pessoa a cavalo. É mais difícil ou não? É mais difícil. Então, para quem já é difícil correr com os que vão a pé, imagine competir com aqueles que vão a cavalo. Você vai a pé e o outro a cavalo. O que é que o texto bíblico quer nos preparar aqui, né? Aplicando para as nossas vidas? Nós podemos até já viver em tempos difíceis. Mas, e quando esse tempo piorar? Quando nós tivermos que competir com aqueles que vão a cavalo. É um tempo muito mais difícil. Então, se você está fatigado, se você está cansado, se você não está suportando
competir agora e depois, quando vier tempos mais difíceis. O restante do versículo tem a mesma ideia, né? Só que com outras palavras. Se em tempo de paz, né? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ou seja, quando vier tempos, podemos dizer assim, de guerra, tempos mais difíceis, com insegurança realmente, né? Porque no Brasil nós podemos dizer assim que estamos em terra de paz, entre aspas, né? Porque não estamos em uma guerra declarada com a outra nação. Nós não temos essa guerra declarada com outra nação. Então podemos dizer assim, terra de paz, entre aspas, né? Porque nós sabemos que a insegurança no Brasil é muito grande e às vezes é pior do que em alguns lugares de guerra. Mas tudo bem, não vamos para esse caso. Só para a gente entender. Teoricamente, entre aspas, nós estamos em terra de paz. E às vezes a gente não se sente seguro, né? No sentido de estar disposto a pregar o Evangelho, de estar disposto a viver realmente a vida, de encarar essas dificuldades que temos aqui. Mas e quando estivermos na floresta do Jordão? Quando estivermos em tempos realmente difíceis, complicados? Você já pensou se o nosso país, o Brasil, se envolver nessa guerra lá de Israel? O que vai sobrar para nós? Os que são reservistas, podemos dizer assim, né? Aqueles que podem servir na guerra vão ser convocados para ir à guerra. Sendo que nós não tem nada a ver com essa história. Mas se o governo se envolver, né, levantar a bandeira de algum dos dois lados e for se envolver na guerra, pessoas nossas, da nossa família, vão ter que ir para lá, ser convocados para a guerra. E se nós não estamos seguros agora, e se o nosso país se envolver em uma guerra, como nós vamos reagir? Se o nosso emocional, o nosso psicológico não está preparado para tempos difíceis, como é que nós vamos reagir quando esse tempo chegar? Às vezes, hoje, irmãos, nós nos abalamos por pouca coisa. Vou tentar citar alguns exemplos, né? Ninguém se sinta ofendido, porque aqui eu não estou citando vida de ninguém. É só aqueles exemplos que vêm à minha mente. O que vem à mente como exemplo, aí eu entrego como exemplo para a gente refletir, né? Vamos supor que um parente da nossa família adoece, certo? Aí nós vivemos assim desesperados. Irmãos, pelo amor de Deus, ore por fulano de tal da minha família, porque rapaz, tá com a dor no pé que você nem imagina. Tá para não andar, né? Porque rapaz não aguenta não. Ore, irmão, ore pelo amor de Deus, porque está lá aflito, dentro de uma rede, deitado, não tem ânimo para fazer nada. E a gente acaba ficando aflito também, afligindo a igreja também por um problema. Não vou dizer que não devo orar, entenda, né? Por isso que eu disse, não se sinta ofendido. Não estou dizendo que não ore. Pelo contrário, estou dizendo que ore. Mas ore com uma espiritualidade forte, certo? Não abalado por uma dor no pé, ou uma dor na unha, ou seja lá qualquer outra enfermidade que for. Não ore abalado com isso. Porque as dificuldades que nós temos, irmãos, se nós formos comparar com outros países, com outras nações, com outros irmãos, até, nós vamos enxergar que a nossa dificuldade não é nada, certo? Não estou dizendo que você despreze, ou que a igreja vai desprezar o seu pedido de oração, de maneira alguma, mas que nós temos que entender que nós temos mazelas nessa vida, nós vamos passar por doenças, por dificuldades às vezes financeiras, emocionais, a nossa família vai passar por isso também, algum parente, certo? E nós temos que ser fortes. Nós temos que estar ali inabaláveis. Porque tempos piores virão. Você imagine nos países perseguidos, onde tem irmãos nossos com a vida ali a um fio, vendo a hora ser presos e mortos. E aí nós aqui nos abalando por uma dor na unha, uma dor no pé, ou uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e a gente se abalando com essas coisas. É o que ele diz, ó, se você em terra de paz não está se sentindo seguro, e quando vier a floresta? Quando vier a guerra? Quando acabar realmente essa paz? Porque vocês sabem que nas profecias falam que no fim dos tempos, né, todo mundo vai ser contra Israel, inclusive o Brasil. E vão guerrear e vão morrer.
os nossos soldados vão morrer, certo? Porque lutar contra Israel é derrota certa. Não adianta inventar moda não, certo? Porque do lado dos homens pode ter o mundo inteiro, mas do lado de Israel tem Deus. E o mundo não é mais do que Deus. Luta porque quer lutar contra Israel, mas vai perder, certo? E aí nós temos que estar preparados para tempos difíceis. Não estou dizendo que a gente vai se preparar para lutar contra Israel, né? E isso a gente não deve fazer. Se nós somos convocados para uma guerra contra Israel, a gente deve se negar a isso, certo? A gente não vai combater contra o povo de Deus, de forma alguma. Primeiro, porque Deus não quer que a gente faça isso. E segundo, a gente vai morrer na certa. Não tem escapatória. Então a gente não vai guerrear contra o povo de Deus. Então se prepare, irmãos. Comece a alimentar a sua mente forte. A nossa mente, ela é treinável. Ela é como um músculo que a gente vai para a academia, malhar, fortalecer aquele músculo. E a nossa mente também, ela é treinável. Você me pergunta, irmão, como é que eu treino a minha mente para ela ser forte? Vocês sabem como é que faz isso? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia é uma maneira de você fortalecer a sua mente, certo? Porque você vai estar conectado com Deus, aprendendo sobre as coisas celestiais e olhando para as coisas lá do alto, como a Bíblia ensina. Olhar para as coisas lá do alto, não para as que são aqui da terra. Se nós focarmos nas dificuldades dessa vida, nós vamos nos abater, vamos nos abalar, certo? Então temos que olhar para as coisas lá do alto. Então, onde é que eu vejo isso? Na Bíblia. A Bíblia é onde fala sobre o céu, sobre a eternidade, sobre os anjos, sobre a presença de Deus, sobre a Nova Jerusalém, a habitação celestial. É onde nós ouvimos notícias boas de verdade, é na Bíblia. Então precisamos ler a Bíblia. Tem alguma outra forma de fortalecer a nossa mente, deixar ela forte? Oração. Oração é outra forma de deixarmos a nossa mente forte, porque a Bíblia diz, não andais ansiosos de coisa alguma. Antes, nós temos que colocar tudo diante de Deus, com oração e súplica e ação de graça. Então, toda aquela ansiedade, toda aquela frustração que nós sentimos que temos nessa vida, a gente tem que lançar aos pés de Cristo, aos pés de Deus, em oração, em ação de graças. Isso quer dizer que eu já oro a Deus pedindo alguma coisa, lançando sobre Ele a minha ansiedade e já agradecendo a Ele. A oração é outra forma de nós fortalecermos a nossa mente, deixar uma mente forte. Qualquer tribulação que vier a nós podemos dizer assim, não vai me abalar, porque eu vou lançar aos pés de Deus e Ele vai cuidar de mim. Então não vou viver ansioso por isso. É a maneira de nós fortalecermos a nossa mente. Confiar no Senhor. Tem uma outra forma de fortalecer a mente, sim ou não? Podemos dizer que tem várias, né? Mas vocês lembram de alguma? Alguma outra forma? Congregar também, né? Congregar também é outra forma, porque nós estamos em comunhão com os irmãos, estamos aprendendo. Às vezes, ouvimos a dificuldade de algum irmão e caímos em si, na real, de que o nosso problema não é o maior dos problemas. E às vezes acontece isso, a gente está com um problema e pensa que é o fim do mundo, porque o meu problema é o maior de todos. Quando a gente congrega, que está ali às vezes conversando e vê o problema de outro irmão, a gente vai, mas rapaz, eu pensava que o meu era grande. É uma forma também de nós fortalecermos a nossa mente. Tem mais? Jejuar também é uma forma de fortalecer, né? Porque a gente vai estar em conexão com Deus. No jejum a gente se dedica mais ao Senhor naquele dia por um propósito específico. Então você desenvolve mediante o jejum o quê? Uma dependência de Deus. E aí você vai estar fortalecendo também a sua mente. Tem mais? Louvar ao Senhor, né? Adorar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, certo? Tinha um ditado popular, ainda tem, né? Quem canta seus males espanta, não tem? Né? Então, se você adora a Deus, você está espantando os males, as tentações, né, que vêm à sua mente, para lhe perturbar, para tentações da mente também. Você consegue espantar, né, expulsar elas, cantando, louvando ao Senhor também. Né? É uma outra forma de você fortalecer a sua mente. Nós já vimos aí 5 ferramentas, não foi? 5 ferramentas. A leitura,
Oração, congregação, o jejum e o louvor. Tem mais? Evangelizar, né? Compartilhar a palavra do Senhor é uma outra forma de você fortalecer também a sua mente, porque você vai estar concentrado em dar as boas novas de salvação para as pessoas, em comunicar coisas boas para os outros. Isso vai trazer alegria para quem está ouvindo e para você que está compartilhando. 6 ferramentas já vimos. Certo? Tem mais? Distribuir o folheto, né? Que está dentro da esfera do evangelizar também. Certo? Tem mais? Dar um bom testemunho. Né? Você se preocupar em fazer isso, se preocupar no bom sentido da palavra. Não é viver ansioso por isso não. Mas é você tentar tornar o seu bom testemunho algo natural. Você vai conseguir fortalecer também a sua mente. Você está concentrado em fazer a vontade de Deus. É o que mais importa na sua vida. Não é agradar fulano ou cicrano, A ou B, mas agradar a Deus. Isso é dar um bom testemunho. Nós vamos com 7 ferramentas aí. Tem mais? Para ver que vocês sabem. Eu faço essas perguntas para mexer na mente de vocês, para vocês perceberem que vocês sabem as ferramentas. É só usar, não é não? É como eu ter um prego para bater, e eu tenho ali o martelo, eu sei que o martelo é a ferramenta ideal para bater o prego, mas eu pego um alicate, e vou bater com alicate. Onde eu vou ser mais assim, né? Eu pego uma chave de fenda e vou bater com a chave de fenda. Mas você não sabe que a ferramenta é o martelo? Você não tem essa ferramenta? Tem. Por que você vai bater com a chave de fenda? Não é a ferramenta ideal, certo? Então você tem que usar a ferramenta certa. E aqui nós vimos 7 ferramentas. Que vocês mesmos citaram, vocês mesmos sabem essas ferramentas. Então é só usar. É só colocar em prática. Pega essas ferramentas e use no dia a dia para você tornar a sua mente forte. Você não se abalar com as coisas do dia a dia. E eu vou falar uma 8ª ferramenta, que é você falar com a sua mente, você dar comandos a ela. Já parte aí para o lado da psicologia, certo? As 7 ferramentas que nós vimos iniciais são ferramentas bíblicas, certo? E lembre que nós também temos as ferramentas humanas, que vai mexer com a psicologia. Você pode falar para a sua mente, para ela não fazer isso, para ela não se render diante disso. Você conversa com ela também, certo? Então nós também temos outras ferramentas sem ser as ferramentas bíblicas, mas você vai dar prioridade às ferramentas bíblicas, né? E estou falando essa outra porque às vezes tem gente que sabe da ferramenta, mas não usa. Então pelo menos converse com a sua mente, converse com ela. E quando ela quiser arriar, quando ela quiser se entregar, você diga não para ela. Ou seja, não deixe a emoção lhe levar. Seja movido pela razão. Você tem que ser racional com relação a dominar a sua mente. Quando a sua mente quiser se entregar, você vai pela razão. Não vou entregar. Não, você não pode se abater por isso. Converse com ela, dê ordens à sua mente. Ela é treinável. Você consegue treinar a sua mente, você consegue preparar ela. Então converse, desenvolva uma mente otimista. Desenvolva uma mente otimista. Fale coisas boas. Evite de estar falando tanto problema. Eu não sei se é um mal. Eu vou falar, as irmãs não vão se ofender, né, comigo? Eu não sei se é um mal de mulher, né? Mas quando você... Pode prestar atenção, quando as mulheres se reúnem, que deixa elas conversando um tempo ali, geralmente vai falar em problema, não é não? É doença, é isso, aquilo outro, é um problema no matrimônio, é um problema não sei aonde, Quando a fé elas estão falando em problemas, certo? Quando você vê uma roda de homens, dificilmente você vê isso. Geralmente você vê quando os homens se reúnem, estão achando graça, contando piada, história, né? Anedota, como meu avô contava muito, né? O pai da minha mãe. Então a gente geralmente se reúne e vai achar graça, né? E as mulheres, quando se estão reunidas, você vê ali. Não param de falar, mas falam mais em problemas. Então as mulheres são mais sensíveis. Então, eu não estou criticando, certo, irmãs? É um fato, certo? E aí estou relatando isso para quê? Para ajudar vocês. Desenvolvam a mente forte. Tentem esquecer os problemas. Esquecer entre aspas. Não é você viver uma vida de hipocrisia também e dizer que não tem problema. Não é isso. Mas é você não dar foco.
ao problema. Você não dê foco a ele. Você... Exatamente. Doente. Para contar. Para me contar. Para não dar azia. Então, é justamente isso, irmãos. A gente tem que aprender a desenvolver essa mente forte em nós mesmos já. Eu não vou me reunir, eu tenho que falar para a minha mente, eu não vou me reunir com os irmãos para estar falando dos meus problemas. E aí, contagiando os outros, tornando os outros uma pessoa mais negativa. E outra, às vezes a gente conta tão assim na inocência, que a gente, não, mas eu estou contando para que os irmãos possam orar. Mas espera aí, às vezes o irmão está com tanto problema já, você vai encher ele de mais problema, às vezes vai abater a pessoa não vai suportar. Para não se abater com os problemas que está ouvindo, orar. Vai ter que orar, pedir a Deus força para não se abater, não se abalar. E a gente tem que... Eu tento fazer isso, eu trabalho comigo isso, certo? Porque por mais que não pareça, eu sou muito emocional, certo? Por mais que não pareça. Eu tentei desenvolver um escudo para que eu seja forte e não me abale com as coisas. Mas eu sou muito emocional. A minha esposa vive comigo e sabe disso. Na hora para outra eu estou assistindo uma coisa eu estou chorando. E ela nem chora, e eu choro, ó. Né? Ou seja, ela nem se emociona com aquilo e eu me emociono. Eu tenho um lado emocional muito forte. Só que o que é que eu faço? Eu oro a Deus para que essa parte emocional não me domine. Para que eu não deixe isso transparecer para as pessoas. Não é para que eu não mostre que sou fraco. Não é essa a ideia. É para que eu não traga insegurança para as pessoas que estão ao meu lado. Certo? Porque se eu, como pastor da igreja, se eu tiver sempre com o lado emocional, fragilizado, demonstrando para os irmãos que eu não consigo lidar com os problemas, que eu não consigo enfrentar com os problemas, como é que os irmãos vão ficar? Abalados, não é não? Rapaz, se o líder da igreja está desse jeito, então é o fim. Entendeu? Então eu tenho que demonstrar que sou forte. Tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas limitações, mas eu tenho que demonstrar que eu sou forte. Que eu consigo suportar, que eu consigo ouvir os problemas dos irmãos e não me abater. Certo? Então eu faço isso, eu treino a minha mente. Eu leio, eu oro, eu congrego. Certo? Então eu sigo as ferramentas que nós citamos aqui. Né? Não sou muito de fazer jejum, vou confessar meu pecado. Né? Não sou muito de fazer jejum, porque eu sou meio comilão, né? Tenho dificuldade, certo? De fazer jejum. Mas eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender, gosto de estar em contato com a palavra de Deus para estar sempre aprendendo, certo? E tenho esse ministério de evangelizar, que é algo que me ajuda muito, porque a gente está concentrado em fazer a obra de Deus, em pregar o evangelho. Então a gente tem que ter uma oração, irmãos, e assim, uma oração de fé. A Bíblia nos ensina o quê? Tudo o que você pedir, crendo, recebereis. Então você tem que pedir com fé. Certo? E eu tento desenvolver isso na minha vida. Não sou exemplo para ninguém, sempre digo aos irmãos, o exemplo é Jesus. Mas eu tento desenvolver isso. Eu oro com fé. Não sei se os irmãos já perceberam, minhas orações são de poucas palavras, mas eu oro crendo que aquilo eu vou receber se for a vontade de Deus. Eu vou contar até um testemunho interessante para vocês, o poder da oração. Foi engraçado. Nós estávamos na excursão com os meninos, né, do 9º ano, esse final de semana passado, e teve uma noite lá, acho que foi uma noite de sábado, né? Nós nos reunimos numa escadariazinha que tem assim, perto do açude, aquele clima meio sombrio, né? Porque pouca luz, meio escuro, perto do açude. Qual foi o assunto que veio à tona? Terror. Né? Um ambiente bem propício. Aí os meninos começaram a conversar sobre visões que tiveram, que almas, e esses assuntos todos, e um morto que volta, e terreiro de macumba, e esse negócio todo. Só assunto sombrio, né? E aí eu dei cola, deixei eles conversar, o bichinho, né? Deixei eles à vontade. Aí conversaram e tal. Aí eu contei algumas coisas também,
E aí tinha gente que já estava com medo. Eita, professor, como é que eu vou dormir hoje, né? Um monte de história de terror dessa aqui. E tenha calma. Quando nós terminamos o assunto, antes deles saírem, vamos orar. Eu orei com fé, pedindo a Deus que tirasse isso da mente deles e não perturbasse o sono deles à noite. Agora eu orei, foi crendo que eles não iam ter pesadelo. Pergunte quantos tiveram à noite pesadelo? Nenhum. Nenhum deles teve pesadelo. Teve um que disse assim, professor, no outro dia eu perguntei, né? Já para dar um testemunho a eles do poder da oração. Como Deus pode atender a nossa oração se nós orarmos com fé, crendo nele. Eu não orei ali crendo que eu tinha o poder de fazer aquilo. Eu orei crendo que Deus ia limpar a mente deles. E queria dar esse testemunho no outro dia de mostrar para eles o quanto Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. E aí eu perguntei a eles no outro dia, e aí pessoal, tiveram pesadelos? Teve um que disse assim, professor, foi a noite que eu dormi melhor. Nem lembrei das histórias. Aí eu peguei e falei para eles, vocês lembram que nós oramos antes de sair? Aí é para vocês verem o quanto vocês podem confiar e depender de Deus que Ele vai atender, segundo a vontade dEle. Então a oração é uma grande arma que nós temos, é um grande escudo que nós temos para nos defender do inimigo, porque nós vamos lançar nossa ansiedade aos pés do Senhor, crendo, e Ele vai atender segundo a vontade dEle. Então nós podemos fazer isso. Eu vou para um ambiente desse, carregado, né? Então eu vou orar, antes de sair de casa, crendo, com fé, que aquelas histórias não vão me abalar. Certo? Então é orar, entregar ao Senhor. Nós temos que entender, irmãos, o poder da oração é muito importante, nós entendemos isso. Porque não está em nós a capacidade. Quando eu falo assim, você tem que se preparar, tem que fortalecer a sua mente, você tem que falar com a sua mente, dar ordens para ela, não é crendo na sua força. É crendo que você está no espírito de oração, clamando ao Senhor para fazer aquilo. E aí Deus, pelo seu poder, Ele vai realizar. Certo? Porque nós temos que sempre lembrar nossa mente de que nós cremos em um Deus que pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Então como é que um Deus que criou todo esse universo tremendo que os cientistas estão penando até hoje para descobrir ainda, e não descobriram tudo, pela imensidão que é o universo, ainda estão descobrindo novas espécies de animais, novas para ele, né? Que Deus fez desde a criação. E aí, tantos mil anos depois, as pessoas estão descobrindo coisas novas que Deus já fez há tanto tempo atrás. Visto aí a grandiosidade de Deus, nós podemos enxergar nisso. Então, nós cremos nesse Deus. É o Deus do impossível, é o Deus que pode tudo. Então é só nós orarmos. Entrega ao Senhor e Ele fará. Entendeu? Agora tem que orar crendo, orar com fé e confiar. Não é você orar e dizer, rapaz, eu orei, mas será que vai dar certo? Não, você tem que orar, entregar ao Senhor e durma seu sono sossegado. Vive em paz, porque você orou e pronto. Certo? E Deus vai cuidar. Não precisa a gente estar assim como aquele menino, que está sempre aperreando o pai, né? Sempre aperreando o pai. Você ora crendo com fé e pronto, deixa que Deus vai agir. Certo? Não estou dizendo que você não pode pedir a mesma coisa a Deus mais de uma vez, até conseguir. Não estou dizendo isso. Mas como é que você sabe que só pelo fato de você repetir várias vezes o mesmo pedido, Deus vai atender? A gente tem que ter um cuidado também para não transformar nossa oração em vãs repetições. Não, mas eu não rezo o Pai Nosso nem a Ave Maria. E é só isso que se torna vã repetição? Porque se você está orando sem fé, você está orando em vão. E aquela repetição é vã. Eu entendo assim. Orar com vãs repetições não é só orar o texto, rezar o texto, não. Eu entendo que nós podemos pedir a Deus uma coisa sem fé e estar todo dia pedindo a mesma coisa e agora se tornou uma vã repetição, que eu estou só repetindo sem fé de realmente alcançar aquilo. Certo? Ou de que realmente entregou nas mãos de Deus. Então a gente tem que ter um cuidado também. A nossa oração pode se tornar um texto. Se eu não estou pedindo realmente com fé, estou só repetindo de maneira vã. Então eu preciso ter, quando eu vou pedir algo realmente a Deus, eu tenho que orar crendo. Tenho que orar com fé. Que aquilo realmente vai acontecer se for a vontade de Deus. Não sei se deu para ficar bem claro, né? Mas essa é a ideia. Certo? Então, podemos até dizer assim, a maior arma para nós fortalecermos a nossa mente é a oração. Que é onde você vai orar, vai entregar a Deus, vai deixar Ele agir
na sua mente. E aí você tem que procurar. Se você está muito abatido, no sentido de não poder suportar ouvir histórias negativas, evite, se você puder evitar, certo? Até você se sentir preparado para aquilo. Eu hoje, devido ter aprendido tudo isso, eu consigo ouvir histórias das piores possíveis e não me abalar. Não perco um segundo de sono. Porque eu oro a Deus e peço a Ele que me dê essa mente forte para não me abalar com as coisas. Porque, irmãos, é muito ruim, viu? É muito ruim você ficar com aquilo inculcado na sua mente. Você não consegue dormir, você não consegue fazer nada, porque aquela coisa está martelando na sua mente. E nós não temos o poder de tirar. Nós não temos o controle sobre a nossa mente, no sentido, não, eu não quero pensar isso. Quando você diz, parece que você mais pensa aquilo, né? Então, só quem tem o poder de tirar é Deus. Ele pode apagar da sua memória, se Ele quiser. Então, ore a Ele. Não use as suas ferramentas humanas. Use as ferramentas de Deus. Ore e confie nele que Ele vai fazer. Às vezes, aquilo que nós não queremos pensar é o que nós mais pensamos. Então, nós temos que clamar ao Senhor para que, mesmo que venham aqueles pensamentos, mas eles não nos abalem. Eles não mexam com o nosso emocional e, muito pior, com o nosso espiritual. Não pode mexer com isso. Porque nós precisamos ser fortes. Porque nós estamos agora só competindo com pessoas que vão a pé. E quando vier a cavalo? E quando vier a floresta do Jordão? Como é que nós vamos reagir? Então nós temos que nos preparar já agora, para quando vier um tempo mais difícil, nós estarmos preparados. Você já pensou, irmãos? Nós nos abalamos hoje com problemas, às vezes, financeiros. Eu queria tanto comprar uma moto nova e não tenho dinheiro. Aí eu vivo deprimido pelos cantos, por ali. Rapaz, o que foi que eu... Rapaz, que eu queria tanto comprar uma moto nova, mas não tenho dinheiro, eu estou meio triste. Você que é crente, se abalar com isso? Irmãos, e quando vier a perseguição? Que nós não pudermos mais congregar numa igreja, nós não pudermos mais evangelizar na rua, nós não pudermos andar com a Bíblia debaixo do braço, como é que nós vamos reagir? Vamos fazer o quê? Vamos parar de viver? Então nós temos que preparar a nossa mente para situações mais fortes, certo? Situações mais difíceis. Eu tento fazer isso com a igreja hoje já, preparando. De que forma? Trazendo assuntos mais pesados às vezes, como que nós tratamos ontem, né? Às vezes eu trago num culto de oração, numa escola dominical, assuntos mais pesados, que tem uma profundidade maior, que precisa você ter uma comunhão maior com Deus para que você possa suportar aquele assunto. Eu não trago no domingo à noite assuntos assim, porque tem visitantes, tem pessoas que não creram em Cristo ainda e não vão entender, certo? E muito menos aceitar. Nós crentes às vezes entendemos um assunto mais pesado e não queremos aceitar. Imagina um descrente, né? Então, às vezes nós precisamos tratar assuntos mais pesados, mais profundos, para trazer uma maturidade maior para os irmãos, para suportar coisas mais pesadas. Isso a gente já faz, irmãos, é estratégia já, para preparando a igreja para momentos mais difíceis. E quando vier algo mais difícil, a nossa mente já está preparada para enfrentar essas dificuldades. Porque a gente não está vivendo só daquele evangelho da prosperidade, né? Não, a pessoa vai para a igreja e quer ouvir o quê? Prosperidade, que Deus é amor, que você é um vitorioso, que vai dar tudo certo na sua vida. Não é não? As igrejas que falam isso, irmão, estão assim, ó, lotadas. Mas eu lhe pergunto, quando vier a dificuldade, quem vai ficar na igreja? Desses que estão ouvindo isso. Ó, é um titinho assim, viu? Bem pouquinho, porque eles não querem aquilo. É como uma criança que você não acostuma dar ou não a ela. Tudo que a criança pede, sim, meu filho, eu vou lhe dar sim, porque eu dou tudo do bom e do melhor para meus filhos, para ele não sofrer como eu sofri. Eu estou careca de ouvir isso. Os pais falando isso. Não, porque eu não quero que meu filho sofra como eu sofri. Vai não, ele não vai ser gente como você é. Porque o que ele fez ser gente, uma pessoa de bem, foi justamente os sofrimentos da vida. Você aprendeu a lidar com as dificuldades e vencer. Se você não deixar o seu filho passar também por dificuldades e lutas, ele não vai aprender a vencer. Porque ele nunca aprendeu a lutar. Você já viu alguém que não luta vencer? Para vencer tem que ter luta.
Para você alcançar a vitória, você tem que lutar. Então, para lutar, são as dificuldades da vida. São problemas. São, às vezes, frustrações que nós passamos, que aí nós aprendemos a ser mais fortes e vencer. Sabe? Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Uma vez, eu chorei por uma mulher. Era adolescente, né? Eu fiquei apaixonado, né, pela menina. E queria muito namorar com ela. Aí ela não queria namorar comigo. Eu era descrente, viu? Só para deixar bem claro, né? Eu era descrente. Aí eu queria namorar com ela. Ela, não quero não. Porque uma vez eu fui namorar com um rapaz. O rapaz, quando eu terminei o namoro, ele queria se matar. E que você é doido? Você acha que eu queria me matar por causa de ninguém, né? Aí, não, mas não quero não. Aí ainda fiquei com ela 2 vezes. Fica, né, do mundo aí. Namorei com ela 2 vezes, só assim, ficando. Aí quando foi, eu doido para ficar com ela a 3ª vez, para ver se convencia ela a namorar comigo. E ela não queria. Aí um dia lá em casa eu fiquei pensei tanto quando os olhos estavam enchendo de lágrimas. Aí eu tomei aquele susto, né? Vai pra lá, o negócio de chorar por causa de mulher, né? Pronto, depois desse dia nunca mais chorei por causa de mulher. Você desenvolvi aquela mentalidade forte por causa da frustração que eu passei. Então, se você não passa frustração, faz que nem o outro. A menina terminou o namoro, o cara queria se matar. Oxi, não é essa. Nunca aprendeu a receber um não na vida? Então, nós temos que nos acostumar com os nãos da vida. As crianças têm de aprender o não, para que elas sejam fortes, né? Para que elas desenvolvam um espírito forte. Não, eu já estou acostumado a levar não. Isso aí para mim é café pequeno. Eu vou atrás do sim, porque eu estou acostumado a vencer as batalhas da vida. Então, nós precisamos fazer isso na nossa vida cristã também, no nosso dia a dia. Tem as frustrações, tem as dificuldades, mas eu não vou desistir. Não vou. Porque Deus não me quer um derrotado. Deus não me fez para perder. Deus me fez para ser um vitorioso. E um vitorioso não quer dizer que ele não tem luta. Pelo contrário, ele tem muitas lutas, mas ele aprende a vencer. Com Deus. Sozinho não. Mas com Deus nós conseguimos vencer, né? Então, nós temos que pedir a Deus. Sozinhos não, mas com Deus nós vamos conseguindo. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro, né, o que nós precisamos fazer, né? As lutas existem, nós não vamos nos livrar das lutas, mas nós podemos que correr atrás da vitória. E a vitória é com Deus. Leitura, oração, congregação, jejum, né? E a evangelização e um bom testemunho. E mente otimista, pensar positivo, que tudo vai dar certo no final, porque o nosso final é a eternidade, é o céu, vamos morar com Deus, então está tudo bem. Tem dificuldade? Tem, mas está tudo bem, aqui tudo vai passar, entendeu? É só uma passagem nessa terra, nessa vida. E outra alerta que eu quero fazer para os irmãos é o seguinte: não tenha medo da morte. Eu estava refletindo sobre o estudo de hoje, veio isso na minha mente, né? Eu lembrei agora de falar. Não tenha medo da morte. O crente não pode ter medo de morrer. Você tem que estar pronto para encarar a morte se for preciso. Por que o crente não precisa ter medo da morte? Ele morrer, ele vai para o céu. Nós não vamos procurar a morte. Procurar nós não vamos. Mas se nós temos que enfrentar ela, vamos enfrentar, irmãos. Porque nós somos vitoriosos com Deus. Deus vai nos dar a vitória na eternidade. Depois da morte é só bênção para o crente. É céu. Nada mais de doença, de choro, de dor, de sofrimento, nada mais. Então, enquanto estamos no mundo, vamos servir a Deus. Quando Deus quiser nos tirar daqui, vamos alegres e satisfeitos. Certo? Não é para ter medo da morte, não. Nós não vamos procurar. Mas se ela vier, vamos encarar. Certo? Vamos encarar. Por que eu falo essas coisas, irmãos? Acabamos de falar sobre isso, né? Treinar a mente. Quando eu falo isso, eu estou... Esse bicho de vez em quando aparece aqui, velho. Sai daí. Esses Windows novo, né? Fica aparecendo essas notícias. Quando eu estou falando isso, eu estou já treinando a mente de vocês para ficar forte diante da morte. Diante de uma doença mais grave, diante de um problema familiar, diante até da própria perseguição que vier à igreja, você já ter a mente preparada. Você tem que ouvir coisas boas para preparar a sua mente. Irmão, mas morte não é uma coisa boa. O incrédulo não, mas para o crente é. Entendeu? Porque tem o céu e tem a eternidade, tem a morada com Deus eternamente. Então, para o crente ouvir sobre a morte dele, é maravilhoso, é fantástico. Ele alimentar esse sentimento, que a morte não é o terror. A morte é algo bom para o crente. Porque ele confia em Deus que vai salvar a alma dele. Então, você tem que se preparar também com isso. Você observa, irmãos, que a vida com Deus é totalmente diferente. Né? Coisas que para o mundo
é uma história de terror, para o crente pode não ser, dependendo do contexto, né? Porque ele tem Deus na vida dele e pode ser algo muito diferente. Foi uma imagem que me chamou muita atenção, né? Foi nessa guerra lá de Israel, um combatente lá de Israel, um soldado, estava lá cantando na guerra. Ele é cantor, né? Ele canta em casamentos e tudo mais. Ele estava lá na trincheira cantando. Como é que você está na guerra cantando? Porque aquele povo já sofreu tanto, irmãos, na vida, que eles aprenderam a cantar, a louvar, a adorar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. E olha que tem alguns lá, ou muitos, não sei, que nem são crentes. E aí nós que somos crentes é que devemos muito mais louvar o Senhor na dificuldade, nas trincheiras da vida. Está lá na guerra, na batalha, mas nós estamos louvando, adorando o Senhor. Nós muito mais, que nós cremos na eternidade e na salvação de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, misericórdia sobre a vida de cada um, para que possamos desenvolver, ó Pai, essa mentalidade forte, confiando em Ti, sabendo que o Senhor é quem nos dá a vitória em meio às lutas, às batalhas. Possamos estar preparados a cada dia, Senhor Deus, para enfrentar as dificuldades e obter a vitória para a glória do Teu santo nome. Entregamos, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.